meus amados, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão bíblica de hoje, que temos como tema o sacrifício. Só que antes de darmos início ao nosso vídeo, peço a todos aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam, que ativem o nosso sininho e nos ajude a propagar a palavra do Senhor para todas as pessoas que tanto precisam. Bora então para o nosso vídeo? A nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4. Uma história muito conhecida, né? Sobre Caim e Abel. Quando nós falamos sobre sacrifício, nós temos que entender a motivação pelo qual nós ofertamos algo. E aqui no caso, quando nós ofertamos algo para Deus, a pergunta que vem no coração é: será que aquilo que eu oferto ao Senhor, Ele recebe? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se o seu sacrifício é aceito por Deus? E este texto nos mostra claramente a oferta de Abel que é aceita e a oferta de Caim que é rejeitada pelo Senhor. Quando nós partimos logo então para o versículo 1, nós vemos que Adão, ao se relacionar com Eva, eles geram um filho chamado Caim, que significa lança, possessão, e depois, também geram Abel, que tem por significado fôlego. No versículo 2, nós vemos que Abel, ele era um pastor de ovelhas, e Caim, ele era um agricultor. Então, essas eram as características, ou melhor, as atividades que Abel e Caim exerciam. No versículo 3 e versículo 4, nós vamos observar que Caim, ele vai ao Senhor e lhe oferta os frutos da terra, aquilo que ele plantava. E Abel oferece ao Senhor as gorduras das primeiras crias do rebanho. Aqui, irmãos, surge uma pergunta. A oferta que eles levam ao Senhor tem uma validade, um grau de validade de uma para outra? Nós temos que entender que o nosso sacrifício, aquilo que oferecemos ao Senhor, Ele não mede pelo melhor, para aquilo que tem uma riqueza maior, um valor maior. Não, é pela intenção. Então aqui, no caso destes dois homens, esses dois irmãos, nós observamos que a oposição, ela não se dá pelo oferecer a vida vegetal ou a vida animal, mas sim pelo cuidado que eles têm em oferecer ao Senhor. A seleção cuidadosa pela oferta. Então,
observamos que a motivação, a atitude, deve partir do coração. Isso é de extrema importância. Nós possamos entender isso. Por quê? Porque Deus, Ele olhou com favor para Abel e para a sua oferta, por causa da sua fé. Só que isso gerou um enfurecimento em Caim. Porque Deus não olhou com favor para Caim e nem para a sua oferta. Então isso o enfureceu. E é aí então que o pecado ameaça a porta. Nós vemos isso claramente no versículo de número 7. Essa expressão ameaça a porta, o ameaça, quando nós vamos no seu significado, quando nós partimos uma palavra hebraica, que é traduzida por ameaça, é a mesma palavra babilônica. Olha só. Então, a mesma palavra babilônica antiga, que significa demônio. Isso mesmo. Esse demônio que fica à espreita diante da porta. Então, o pecado é retratado como um demônio esperando para dar o bote. Então, o pecado fica ali, essa ameaça. E Caim deu essa brecha quando a sua oferta não partiu do seu coração. Porque Deus enxergou nele más intenções. Então temos que observar uma coisa, irmão. Deus, ele sabe. Quando nós realizamos algo, ele sabe a intenção de tudo aquilo que nós fazemos. Deus enxergou a intenção de Abel e também enxergou a intenção de Caim. E a consequência, desse enfurecimento de Caim vai se dar no versículo 8, quando ele ataca o seu irmão, e não só ataca, como o mata. Vemos aqui o primeiro assassinato de forma monstruosa, porque foi cometido com dolo deliberado, ou seja, ele estava decidido a fazer aquilo. Olha o que a raiva trouxe em seu coração. Permitiu que Satanás o induzisse. A tamanha atrocidade. E aí, quando nós vamos para o versículo de número 9, Deus vai até Caim, pergunta onde estava Abel. Aqui nós sabemos que é uma pergunta retórica, porque Deus sabia o que Caim tinha cometido. Mas por que Deus pergunta para ele onde estava seu irmão? Que Deus quer ouvir da boca dele. Deus sabe quando você erramos. Deus sabe. Deus sabe a intenção do nosso coração. Mas Ele quer ouvir da nossa boca o nosso ato de pecado.
E quando confessamos, gera em nós um remorso, um pedido de perdão. Mas Caim aqui, ele responde: não sei. Mentiu de maneira descarada. E ele diz mais: sou eu responsável por meu irmão? Uma declaração de fria e total indiferença. Imagine você, quando erra, quando nós caímos, se aqui não vem da nossa boca a verdade, nós queremos ou pensamos que Deus não sabe o motivo pelo qual nós caímos, pelo qual nós pecamos. Versículo 11. Deus o amaldiçoou. Até então, nós observamos que tinha sido, neste livro de Gênesis, não somente aqui, neste contexto desse capítulo 4, a terra ela foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Nós nos remetemos ao capítulo 3, o pecado original. Quando Abel peca, depois vem a punição. Uma das punições que Deus ele faz é amaldiçoar a terra. Amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a terra, mas não amaldiçoa o homem. Mas aqui, neste contexto, Deus amaldiçoa Caim. No versículo 12, ele se torna um fugitivo errante, sem lugar próprio. Quando nós estamos perdidos, irmãos, nós somos como Caim, ficamos perdidos, não temos direção. Vamos para um lugar, para outro, queremos fazer uma coisa ou outra. Estamos sem direção. Estamos sem a direção de Deus nos conduzir. No versículo 13, aí Caim, ele fala: meu castigo é maior do que eu possa suportar. Ele não estava mais aguentando. Ele se vê então diante do crime que cometeu. A maldição dele foi decorrente de mentiras, de dizer que não sabia onde estava o irmão, que o tinha matado. Mas, mesmo ele dizendo isso, nós observamos que não lhe foi gerado nenhum remorso, mas apenas autopiedade. Como às vezes nós queremos sentir piedade de nós mesmos. Ai, coitadinho de mim, parece que Deus não olha mais para mim. Mas como assim? Deus não olha para você? Claro que Ele olha. Está esperando você dizer o que você fez. Pecado, ele vem para ferir. Mas se nós não geramos remorso, para quem Caim não gerou remorso. Ele sentiu um coitado, mas não gerou remorso. Porque é o remorso que nos leva a pedir perdão.
pecava sem interrupção. Por quê? Porque não teve impiedade. Porque não teve piedade, quer dizer, porque teve inveja. E o resultado disso é horrível. O resultado disso é o afastamento dele com Deus. Nós temos que entender que quando nós pecamos, automaticamente é gerado na nossa vida esse distanciamento de nós e de Deus. E quanto maior o pecado começa a tomar conta da nossa vida, do nosso coração, maior é esse distanciamento. E não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. Ele quer que nós reconheçamos os nossos erros, porque somos falhos, para que possamos ter novamente esta aproximação. Mas é necessário reconhecer. É necessário reconhecer para então entender a nossa dependência de Deus. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa reflexão, desse dia. E que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês. E fiquem com essa pergunta: o meu sacrifício é aceito por Deus? Se perguntem. Pessoal, até a próxima. Deus abençoe. Tchau.